Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast aqui da TV Câmara Municipal de Santo André. Estou tendo a honra, o privilégio de receber o vereador Daniel Buissa, eleito pelo Podemos. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença, vereador. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado pela oportunidade, por esse bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Eu acho que é muito importante ter essas conversas, não só comigo, mas com todos os vereadores, para que a gente possa debater um pouquinho, contar um pouquinho do nosso trabalho, dar transparência às nossas ações, né? Queria recapitular exatamente como é que foi a sua jornada, né, até chegar aqui. Sua primeira eleição você não conseguiu. Como é que foi essa transição? Na primeira eleição eu estava com 29 anos, ano de pandemia, foi uma eleição, para mim que era a primeira eleição, mas foi uma eleição diferente de todas as outras, né? E a gente estava muito restrito a fazer algumas ações individuais, pouca reunião de grupos. Então, nós tomamos muito cuidado com a questão do panorama geral que estava em relação à saúde e à pandemia, para não ser em nenhum momento colocar em risco a vida das pessoas. Então, isso dificultou um pouco mais a nossa campanha, né? E agora, em 2024, que a gente teve essa campanha, esse aumento na votação, né? Foram 50% a mais de votos, né, que a gente teve em relação a 2020. Eu acredito que tem um pouco mais disso, um pouco mais de experiência, né? A gente vai construindo um pouco mais de vivência, um trabalho que eu tive na gestão do prefeito Paulo Serra entre 2021 e 2024. E também essa possibilidade da gente acessar mais lugares, mostrar o rosto, né, sem a máscara, Sim. conseguir reunir mais pessoas em um mesmo ambiente, conseguir fazer reuniões maiores, atingir um maior número de pessoas em menos eventos, né? Então, eu acho que isso ajudou bastante a gente. Sem contar que a gente sempre vai estar errando em alguma questão na campanha, mas a gente comete erros diferentes e corrige os que a gente teve no passado. Como é que você está se sentindo nessa nova profissão? Se é que você também concorda se é ou não uma profissão o vereador. Claro, claro, eu acredito que é uma profissão, sim, né? Hoje eu tive que, inclusive, me afastar um pouco mais das minhas ocupações nas empresas em que sou sócio, justamente para poder vivenciar o cargo de vereador como uma profissão. Enquanto vereador, a gente tem a obrigação de estar nas sessões nas terças-feiras, uma de manhã e uma à tarde. Mas durante os outros dias é agenda cheia, é conversar com a população, é fazer visita para entender os problemas de bairros, é estar sempre em contato com o povo, sempre fazendo agendas e reuniões para conseguir, de fato, ter a capacidade de trabalhar e entregar de volta para a população que nos elegeu em 2024 na eleição. Então, eu acredito que ser vereador é muito importante. Está sendo uma experiência muito, muito boa para mim, muito enriquecedora. Estou gostando desse começo como Você vereador. já está se sentindo à vontade, né? Já comecei a É, me sentir mais à vontade, né? A entender a dinâmica, o funcionamento das sessões, né? Nas primeiras ali eh, a observa. gente observa mais um pouco, aí de repente há uma correção ali, não pode fazer isso agora nesse momento, tem que fazer em outro. Então a gente vai pegando mais ou menos como é que funciona as sessões, como funciona a Câmara em si, né? E também como a gente pode contribuir, né? A gente vê essas questões em relação aos projetos de lei que a gente pode apresentar, às indicações, aos ofícios que a gente pode fazer através do gabinete, e isso ajuda, né? Óbvio, em Santo André a gente tem aqui um aplicativo que nos ajuda, que qualquer cidadão pode fazer esses requerimentos, ou qualquer um também pode vir à praça de atendimento da prefeitura e fazer um requerimento, mas eu vejo que quando um vereador faz pela, pelos pelo caminho que a gente tem, né, que é ali na sessão, fazer a indicação, os outros vereadores aprovarem e encaminhar direto para a prefeitura, a gente vê que tem uma preocupação grande do executivo em olhar para os problemas que nós, vereadores, apontamos. E aí é porque a gente, como vereador, a gente representa uma parcela da população, nós somos os representantes mais próximos da população, que vai ajudar o executivo a fazer o trabalho, né? Independente se é situação, se é oposição, a partir do momento que a gente está trazendo um problema, é a oportunidade, eu vejo como uma oportunidade que o Poder Executivo, que a Prefeitura tem de agir sobre esse problema, solucionar não só para uma pessoa que trouxe para a gente, mas sim para a população no geral.
Advogado e especialista em gestão pública, né? Como é que você pretende trazer ou levar isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano junto à população? É, essa formação como advogado dá uma base boa para a gente trabalhar em cima das legislações, em cima de todo o conteúdo, tantos projetos de lei que vêm do executivo para a gente fazer uma leitura, ter um entendimento do que é o projeto, para ver se a gente entende todas as questões que compõem ele, né? Seja nas entrelinhas, seja nas necessidades que tem de melhoria no projeto, e propor emendas, propor outros projetos, de uma forma com que a gente tenha um entendimento tanto da legislação quanto da constitucionalidade dos projetos. A gente vê que muitas vezes os vereadores fazem projetos de lei, mas eles são considerados inconstitucionais porque não é função do vereador fazer aquele tipo de projeto. Então a gente toma muito cuidado porque a cada projeto inconstitucional gera um custo para a Câmara, um custo para o poder público, e isso a gente quer também eliminar, né? E aí também entra um pouquinho dessa questão da gestão, né? A gente sabe que qualquer lugar que o dinheiro está indo embora que não precisava ir, é bom, qualquer ralo ali a gente tampa e sobra para investir em outros lugares. Então, essa questão também da gestão pública vem em relação a isso, a entender os problemas que o poder público tem e como nós, vereadores, podemos ajudar a fiscalizar, fazendo indicações, por exemplo. Pô, eu quero fazer uma indicação para melhorar ali a relação em alguma questão da área da educação, ou na saúde, ou na segurança. Então, a gente faz indicações também de projetos que são de função do governo, do executivo realizar, e conversa e faz essa articulação com os secretários, com o prefeito, para mostrar e fazer um convencimento do quão importante é essa indicação que a gente faz. E a gente sempre tem a tribuna para falar, para mostrar o nosso trabalho lá também para a população, e a TV Câmara sempre transmitindo aí para a população, né? Todas as terças. Como que você tem definido junto à sua equipe a forma de trabalhar, né? O gabinete é aberto à população? Como é que é o seu dia a dia? Como é que é de manhã, de tarde, noite? Porque a vida do político, quando a gente fala sobre a noite, muitas vezes recebem, né, essas demandas, né? Como que vocês têm dividido isso nesse início de trabalho? Nosso gabinete está sempre de portas abertas, sempre tem alguns dos nossos assessores ou técnico da Câmara lá disponível para atender a população. Nós também temos, hoje com a questão da tecnologia, nós temos também os canais tanto de WhatsApp quanto do Instagram, que também possibilita esse contato mais próximo, essa interação com a população sem que tenha que se deslocar até a Câmara, né? Então a gente tem os canais de comunicação, a gente tem essa questão do gabinete, a gente faz atendimento no gabinete às quintas-feiras, então às quintas-feiras é melhor agendar, obviamente, mas se a pessoa chega lá, também vai ser bem atendida e a gente vai entender, vai saber quais são as necessidades, quais problemas ela está enfrentando no bairro dela, no trabalho dela, e propor soluções, né? Às vezes a pessoa vem com uma solução pronta e essa visão de gestão fala, ó, isso aqui não vai ser viável por conta disso, disso e disso. A gente não tem problema nenhum em falar que não vai ser viável. Que tal a gente ir por outro caminho? Se tem um problema e não pode ser realizado de uma forma, cabe a nós entender qual que é o problema e propor uma solução alternativa que seja mais viável, porque o problema de uma pessoa pode ser o problema de várias, né? Então, a gente sempre trata as necessidades, atendimentos, o que a população traz para a gente como uma questão coletiva e não individual. E é assim que a gente vem tocando e vai trabalhando no nosso mandato. Todas as quintas-feiras a gente faz o atendimento, às terças-feiras a gente tem as duas sessões e também está lá na Câmara, então eventualmente faz um atendimento. E nos outros dias, eu costumo fazer reuniões, visitas a bairro, conversas com secretários, para a gente sempre estar também pensando um pouco a cidade, fazendo um diagnóstico com o nosso próprio olho e pensando em projetos que a gente possa, de alguma forma, contribuir com o cidadão e com a cidade. Em cima disso, desse início aí de diagnósticos, quais são as principais demandas já observadas no primeiro momento junto à população? Claro. Eu trabalhei na gestão do prefeito Paulo Serra com escuta pública. Então, nos primeiros dias de mandato, lá em janeiro, a gente já deixou aberta uma pesquisa para a população, Bacana. trazer as principais, o que eles acham
qual é o principal problema em relação à cidade e o bairro que eles vivem. Então, a gente conseguiu um número interessante de respostas e mostra um recorte de cada bairro qual é o principal problema que eles enfrentam, né? Hoje, na cidade, a gente vê que há uma grande reclamação em questão de segurança. A segurança vem sendo um dos principais pontos. Santo André, se a gente acompanha os jornais, as notícias e os dados informados pela prefeitura, a gente vê que está caindo, né, os índices de criminalidade aqui no município Isso é bom. em relação ao que tinha antes. Mesmo assim, a gente tem uma sensação de insegurança da população que precisa ser trabalhada, né? E aí, quando a gente fala de segurança, a gente vê que tem uma grande responsabilidade em relação ao governo do estado, pela questão da polícia militar, tem uma grande relação com o governo federal em relação às legislações, à lei penal, que hoje ela beneficia o infrator, e isso recai sobre o município, né? Que é onde a gente é assaltado, que é onde a gente é furtado, que é onde a gente sofre esses pequenos e grandes delitos em relação à segurança. E quando desemboca aqui no município, a gente tem que minimizar essa situação. Tudo é em relação à oportunidade que o bandido tem de assaltar. Então, se você faz uma zeladoria urbana numa praça, onde está podado o mato, onde a iluminação está melhor, a chance de alguém assaltar lá é menor. Quando você investe em tecnologia, como é investido aqui em Santo André em relação ao COI, as câmeras na cidade, você começa a inibir. E quando você trabalha essa prevenção do delito e a cidade fica uma cidade mais segura, o bandido ele vai continuar assaltando, ele vai continuar furtando na oportunidade que ele tiver, mas ele vai preferir ir para outro lugar. E pensando em município, a gente tem que fazer as ações aqui em casa e esperar que essa pessoa vá para outro lugar cometer esses delitos. Vereador, evidentemente que o seu trabalho, né, o trabalho do vereador na rua é extremamente importante, né? Estar junto à comunidade, a grandes lideranças, à população, isso é fundamental, que é o que você tem feito, você Sim. acabou de dizer. Mas quais são as suas principais bandeiras? Lógico que você vai ter uma visão periférica saindo para as ruas, né? Mas adentrou aqui a Câmara Municipal andreense. Quais são as suas principais bandeiras? O que você vai fazer nesse próximo mandato? Claro. Em relação às principais bandeiras, a gente traz o que eu tenho de história e minha família tem de história aqui na cidade, né? Eu venho da área da educação, Sim. né? Os meus avós fundaram o Colégio Pentágono em 1960 e eu participei por mais de 10 anos da gestão do Colégio Pentágono, fui diretor administrativo lá, então eu tenho uma relação muito próxima com a parte da educação. E como sócio do Colégio Pentágono e de outras empresas, eu também tenho essa veia empreendedora, né? O que me levou também a participar da diretoria como voluntário da Associação Comercial e Industrial aqui de Santo André, a ACISA, né? Então, a gente tem essa veia empreendedora muito em relação não só a melhorar a situação econômica da cidade, o desenvolvimento econômico do município, mas também para gerar empregos para a população. E aí é um casamento da educação com o desenvolvimento econômico, mais oportunidades, mais pessoas preparadas, a gente consegue ali fazer um trabalho para desenvolver Santo André e isso volta em impostos e volta em investimento para a população nos serviços públicos. Além disso, eu sou um dos vereadores mais jovens ali Sim. da Câmara, a gente brinca lá que tem agora a bancada jovem lá, Cada jovem. a gente trabalha muito em relação à tecnologia e à inovação. Então, projetos inovadores para a gente tentar solucionar problemas antigos de uma forma diferente, não necessariamente com a tecnologia, mas também a gente faz a sugestão, a gente traz algumas soluções tecnológicas para que a gente consiga solucionar problemas de gestão da prefeitura. Óbvio, como eu disse, algumas funções são do executivo, então a gente não consegue, de certa forma, atuar diretamente, mas a gente consegue indicar, trazer, fazer conversas, articular para colocar essa tecnologia para que melhore os serviços públicos para a população. Esse é o papel da CISA também. A CISA Essa, também essa, contribui essa, nisso. essa, ela contribui, né? Como é que foi esse teu papel à frente dessa importante instituição? Como a CISA, como diretor da CISA, a gente trabalha muito para melhorar o ambiente de negócios aqui de Santo André, para conectar os atores, as empresas, o comércio, a indústria e os serviços do município, e a gente tenta mostrar para a população que Santo André tem tudo que você precisa para consumir.
a gente estimula o comércio dos bairros, né? Hoje Santo André tem mais de 20, tem 23 corredores comerciais, né? Então, tudo que você precisa comprar, você encontra em Santo André. Qualquer lugar que você quer comer você quer ir num restaurante italiano, japonês, mexicano, independente do tipo de culinária, você encontra em Santo André. Então, a gente estimula que a população, que os munícipes aqui da cidade consumam na cidade, porque gera impostos, gera emprego, e aí a gente consegue desenvolver e Santo André ficar cada vez melhor. Então, a gente luta muito para esse ambiente de negócios, para conectar pessoas e para que a gente consiga aí sempre gerar mais emprego e mais evolução para a cidade. E diante de tanta experiência enriquecedora, né, em relação ao empreendedorismo, qual o teu balanço? Qual é a tua visão em relação ao empreendedorismo aqui em Santo André? Tem muito ainda para se fazer aqui? O secretário tem um trabalho grande aí, mas vem desempenhando com muita maestria ali. A gente está evoluindo muito. O Santo André evoluiu muito nos últimos 8 anos, né? A gente vê, se a gente pensar lá atrás como é que era em 2016 e como está agora, tem muitas novas empresas, muitas oportunidades novas em Santo André. Óbvio que a gente tem uma raiz industrial que vem se perdendo ao longo do tempo, mas vem se perdendo em relação ao Brasil. E aí falta uma política nacional para a questão industrial, para que a gente consiga ser mais competitivo nessa relação indústria-Brasil com o restante do mundo. E o Santo André sofreu com isso. Mas a gente não ficou parado, a gente agiu em relação a essa fuga das empresas do Brasil, das fábricas, das indústrias do Brasil, e Santo André vem mudando a sua vocação para essa questão de serviços, por ser um polo logístico, por ser um polo gastronômico. A gente ainda tem as indústrias importantes aqui em Santo André, mas a gente também não deixou de gerar oportunidades de emprego aqui em relação aos serviços e foi mudando essa vocação. Hoje eu vejo como necessário, Marcos, a gente investir cada vez mais em tecnologia e atrair essas empresas de tecnologia, porque é o futuro do mundo, não só do nosso país. Sim. Então, quanto mais Santo André se tornar um polo de tecnologia, como tem aqui um polo tecnológico, vai ter o equipamento do City em breve, a gente consegue atrair mais empresas, a gente consegue criar novas tecnologias, e isso é fundamental para que a gente consiga atrair novos investimentos para Santo André. Quando a gente une ações do poder público, a educação, a universidade e a iniciativa privada, a gente vai conseguir trazer desenvolvimento e vai conseguir melhorar cada vez mais a cidade. Vereador, dentro do seu currículo aqui, você tem uma experiência muito bacana, muito forte, que você foi coordenador técnico de projetos estratégicos na Prefeitura de Santo André na última gestão. Como é que foi essa experiência? Foi muito importante essa experiência para mim, porque eu venho da iniciativa privada e a gestão numa empresa é diferente da gestão no poder público. Então, foi uma experiência na prática que eu tive para entender como funciona a prefeitura, como funciona o dia a dia. A Secretaria de Planejamento é uma secretaria que a gente costuma falar que é meio, né? Ela não tem uma finalidade específica de entrega, mas ela faz uma relação com todas as secretarias do município. Então, eu conheci todas as secretarias, eu entendi como é que funcionava ali essa gestão municipal. Dentro do Santo André 500 anos, eu participei de 2 projetos importantes. Primeiro, o plano de metas do município. Né? Então, a gente consegue, no plano de metas, entender quais foram as prioridades, quais foram os projetos que o prefeito Paulo Serra, na sua segunda gestão, colocou em pauta e tirou do papel, porque foram mais de 94% dos projetos no plano de metas foram cumpridas. Então, eu tive uma atuação conversando com todas as secretarias, entendendo quais eram os projetos e ajudando a tirar esses projetos do papel, porque é o mais importante. Fazer aquela promessa lá durante a campanha, a população votou, validou o projeto do prefeito Paulo Serra, e o importante era tirar do papel. Então, eu fiz um trabalho muito forte nisso, organizando as informações e ajudando cada secretaria a tirar esses projetos. E também no Santo André 500 anos, eu fiz um trabalho de escuta pública, né? Hoje, quando a gente vai fazer um planejamento a longo prazo, como é o projeto Santo André 500 anos, né? É um projeto para os próximos quase 30 anos da cidade, a gente precisa escutar a população, o que ela quer. Não adianta nós, como trabalhadores técnicos na prefeitura ou servidores de carreira, pensarem exclusivamente, a cidade vai ser assim no futuro.
você tem que escutar quem vai viver a cidade, quem vive ela no dia a dia. Aí você entende os problemas, as dificuldades, quais são os anseios de cada bairro, de cada lugar. Então, na escuta pública de Santo André 500 anos, a gente percorreu todo o território da cidade, nós fizemos uma divisão territorial em setores, em territórios, e a gente percorreu cada região da cidade, buscando, colhendo informações de quais eram os problemas que eles enfrentavam em cada um. E Santo André é uma cidade muito diversa. Os problemas que tem em Paranapiacaba, no Parque Andreense, Clube de Campos, são completamente diferentes do que a gente tem aqui no centro, que são também completamente diferentes do que a gente tem no segundo subdistrito, né? Então a gente tem dificuldades semelhantes em alguns momentos, mas diferentes em cada região. Então a gente tem que ter esse olhar macro da cidade, mas também específico de bairro a bairro, de região a região. Então isso foi importante para a gente entender essas necessidades, esses anseios e construir dentro dos indicadores que a prefeitura já tinha, dentro do que a gente escutou da população, um projeto de planejamento atualizado, moderno, com o que tem de melhor para o futuro da cidade. Esse planejamento de Santo André gerou inclusive um livro que está disponível para a população de como foi feito esse trabalho, como foi construído e como é pensado o futuro da cidade. Eu convido todos que tenham a oportunidade de ler esse livro, que inclusive eu ajudei a escrever, eu escrevi lá 2 capítulos desse livro, eu sou o coautor, e está à disposição da população através do site do Santo André 500 anos na prefeitura. Vereador, um projeto tão importante, né? Santo André, 500 anos. Sai uma gestão, entra outra. Como é que o senhor espera, ou pelo menos como que a população pode visualizar isso na prática, que realmente todo esse projeto aí do futuro de Santo André possa ter um andamento, uma sequência? Claro, pensando nisso, o projeto Santo André 500 anos, no ano passado, ele virou um projeto, inclusive, de lei que foi aprovado na Câmara e sancionado pelo prefeito Paulo Serra, que é para garantir que esse programa não seja um programa de uma gestão, e sim um programa de governo, do governo, de qual governo seja que esteja em Santo André. E a partir daí, a gente precisa estar sempre revisitando esse programa Santo André 500 anos, porque o mundo está cada vez mais dinâmico. Então, os problemas de hoje e as sugestões de melhoria que a gente coloca no programa Santo André 500 anos, daqui a 5 anos podem ser diferentes. A realidade pode ter mudado, os problemas podem ter ficado outros, e as soluções também que a gente pode propor podem aparecer novas. Então, há a necessidade dos vereadores cobrarem que o Santo André 500 anos continue ativo e funcionando bem. Há necessidade das gestões, não só agora do governo Gilvan, mas as próximas gestões, sempre revisitem o plano para que a gente continue sempre replanejando a cidade. O Santo André 500 anos, apesar de ser um planejamento para 30 anos, a estrutura dele ficou como se fosse engessada. Porque não pode ser, a gente não pode planejar 30 anos e esperar que tudo aconteça da mesma forma como foi planejada hoje, né? Então, precisa dessa dinamicidade do projeto para a gente estar sempre olhando para ele e entendendo o que a gente pode transformar. Vamos falar de projetos? Vamos, O que claro. já está saindo do forno, vereador? Nós protocolamos já 2 projetos de lei aqui na Câmara Municipal. O primeiro deles foi em conjunto com outros 2 vereadores, o vereador Nino Brandão e o vereador Clóvis Girardi, que foi o Parlamento Jovem, né? Então, a gente quer trazer para os jovens do ensino fundamental 2 do município de Santo André e do ensino médio, seja da rede pública ou da iniciativa privada, a experiência de ter a vivência do dia a dia do vereador e dos seus assessores. Então, nós vamos eleger 27 vereadores e 27 assessores do ensino fundamental, 27 vereadores e 27 assessores do ensino médio, e eles vão entender como funciona a função do vereador e do assessor, qual é o trabalho que a gente faz, e esse é um exercício que a gente traz como uma grade extracurricular, inclusive, para as escolas, porque ela trabalha essa questão cidadã que a gente vê que se perdeu um pouco ao longo dos últimos tempos. Então, a gente cria uma identidade com a cidade, a gente mostra qual é a importância do trabalho do vereador e como cada um desses jovens também podem contribuir. Então, é um projeto muito, muito importante que vai trazer uma visão de cidade para os jovens aí da nossa cidade, e também a gente vai conseguir fazer com que eles sejam cidadãos mais preocupados
com a política, que é muito importante e está no nosso dia a dia. Mais participativos, né? Com certeza, precisa ser, né? E outro projeto que a gente protocolou também recentemente foi em relação à municipalização da regularização do uso do celular nas escolas municipais, seja da rede privada ou da pública, né? Então, a gente tem um trabalho que é de suma importância, já foi colocado essa pauta no governo federal e a gente trouxe essa discussão aqui para o município para que a gente consiga, de alguma forma, ajudar na evolução do jovem, da criança, dos adolescentes do nosso município, para que eles consigam ter uma formação melhor em relação a essas questões pessoais, socioemocionais. Por que você acha que isso é tão importante nas escolas? Retirar o celular da vida cotidiana das crianças. Sim. Hoje a gente acompanha que tem muitos jovens que têm o laudo de alguma doença, e isso é influenciado, de certa forma, também pela questão genética, né, dos seus pais, da sua família, mas também tem certa influência em relação ao ambiente que ele está inserido. Então, cada vez mais que o jovem fica no celular, no computador, nos videogames, nos jogos virtuais, esse tempo de tela que a gente fala, isso pode, de certa forma, prejudicar a evolução do estudante e, ao mesmo tempo, otimizar aí, se é que a gente pode falar em otimizar, mas Sim. trazer uma evolução nesse quadro dessa doença que ele pode desenvolver, né? Então, a partir do momento que a gente faz essa regulamentação, a gente consegue, de alguma forma, controlar isso no ambiente escolar. Eu sou uma pessoa que eu não sou muito fã de retirar essas liberdades individuais das pessoas, mas os jovens, as crianças, os menores de idade que a gente vê aqui, eles não têm essa autonomia de tomada de decisão muitas vezes, às suas vezes. A responsabilidade é dos pais e depois, quando eles estão no ambiente escolar, é transferido para a escola. Então, como a gente ainda não sabe como lidar, não tem, de alguma forma, algumas amarras em relação ao todo o conteúdo, a todo o tempo que eles têm no celular, a gente precisa limitar, primeiramente, para a gente estancar o problema, e aí a gente vai conhecendo, vai estudando, vai vendo formas alternativas de ir liberando isso alternativamente, progressivamente, né? Então, o celular não pode ser utilizado na escola? Pode, desde que seja guiado pelo professor, né? Então, ele tem que ter uma finalidade importante para a aula e para o desenvolvimento dos alunos. Em relação também, a gente fala, pô, intervalo de aula, o aluno pode fazer o que quiser, né? Então, Não é bem não é assim. bem assim, né? Então, é importante que eles socializem também, Sim. né? Hoje a gente vê muitos jovens que ficam mais reclusos em casa e não tem essa socialização, essa troca com outros jovens. Isso também faz parte da formação dele. Esse ambiente presencial, de troca de ideias, de conflitos, faz parte da sua formação como ser humano. Vereador, enquanto você toma um pouquinho de água aí, eu também, porque esse bate-papo está muito legal. Antes de nós falarmos, entrarmos aí nas proposituras, né, que são o cotidiano aí dos vereadores aqui de Santo André, você tem uma larga experiência no setor da educação, né, vem de família, etc. Agora, como é que está a educação em Santo André? De onde viemos e para onde podemos chegar? Uhum. Santo André evoluiu muito nos últimos anos em relação à educação, mas a gente tem muito um caminho longo a percorrer, né? A educação, a gente precisa estar todo o tempo em cima, todo o tempo propondo sugestões e melhorias para que tenha de fato uma melhoria contínua. Se a gente se descuida em algum momento, isso pode regredir na relação, inclusive nos índices de educação, nas notas que a gente tem aí de avaliação dos nossos estudantes. E além disso, eu acredito que a gente precisa também evoluir em algumas questões em relação a essa parte socioemocional, né? A gente tem, como a gente falou, essa questão dos alunos com laudados, né? Que é um termo que também é usado, né? A gente precisa de alguma forma entender e dar um suporte tanto para esses estudantes quanto para os professores da rede, né? Então, é um trabalho que é difícil, que a gente está enfrentando, porque houve um aumento significativo nesses últimos anos, e não só a educação do município
a parte pública, mas também a privada não estava 100% preparada para receber esses alunos. E isso dificulta muito, né, essa questão tanto do aprendizado da sala de aula como um todo, quanto da relação do professor com a sala. Então, a gente precisa ter alguns cuidados, precisa sempre estar investindo em ações que ajudem a melhorar essa relação professor-estudante e também que a gente consiga fazer questões alternativas, né? Eu sou muito fã desse novo ensino médio que foi criado com projetos de vida, com aulas Bacana. extracurriculares. Eu acho que é muito importante, cada vez mais que a gente tiver a oportunidade, fazer parcerias, muitas vezes com a iniciativa privada, para inserir ferramentas, inserir estratégias pedagógicas que consiga, de certa forma, trazer diferenciais para os alunos do município de Santo André. Né? Hoje a gente vê uma discussão não só federal, mas global em relação a algumas questões da educação, e a gente precisa se atentar porque o aluno aprende na escola no município. Sobre as proposituras que são apresentadas durante as sessões parlamentares, né? Existe alguma ou algumas aí que você gostaria de destacar? Olha, tem algumas aí que a gente tá trazendo ali, mas eu vou deixar aqui em segredo, porque a gente tem ainda muito trabalho a ser feito, né? Quando a gente pensa um projeto, eu gosto de discutir com as pessoas que vão ser impactadas por ele. Então, a gente tá trazendo em breve alguns projetos em relação ao empreendedorismo, à liberdade econômica aqui na cidade de Santo André, mas isso vai passar por uma discussão com alguns atores importantes na cidade, com a presidência e diretoria da CISA, com conversas com outros setores como da indústria no Ciesp, setores mais específicos como o Serral, que é da rede de hotelaria e de alimentação. Então, a gente quer discutir com as pessoas que terão impactos nesse projeto para entender se a gente está, de certa forma, cumprindo os anseios deles. Né? Então, se a gente quer propor um projeto para melhorar Santo André, a gente precisa conversar com essas pessoas e entender de fato. Então, eu estou muito cuidado com os projetos de lei que a gente faz, inclusive esse em Sim. relação à regulamentação do uso do celular. Eu consultei a AESP, eu consultei a diretoria do Pentágono que faz esse tipo de trabalho e cada um deles trouxeram insights interessantes, ideias interessantes que a gente conseguiu otimizar o nosso projeto de lei. Então, nunca é construído só da cabeça do Daniel e da nossa equipe, sim de pessoas que contribuem com a cidade em relação a cada tema. Para a gente finalizar, vamos falar do futuro? Quais Vamos. são os objetivos do vereador? Olha, o objetivo principal é fazer um mandato, um bom mandato, né? A gente tem aí as pessoas que acreditaram no nosso projeto e, e a gente quer fazer um trabalho diferente do que foi feito antigamente, né? Então, dos vereadores, não só dos vereadores mais tradicionais, mas da questão que eles falam na velha política, mas que eu entendo como uma má política. Então, a gente quer trabalhar mais em cima de ideias, de projetos, a gente quer conversar muito com a população, a gente vai fazer prestações de contas para mostrar transparência no nosso mandato e para dar credibilidade e confiança para a população acreditar, voltar a acreditar em políticos. Trazer essa participação de atores importantes, de pessoas que queiram discutir, debater projetos, seja para determinado tema ou para determinada região. Então, a gente gosta dessa participação popular no nosso mandato. A gente gosta de debater ideias, de trazer projetos, e a gente também vai lutar muito para trazer recursos para Santo André. Inclusive, com menos de 3 meses, a gente já garantiu ali a primeira emenda parlamentar, né? E a gente deve receber uma segunda aí no meio do ano aqui de 2025. Então, nós temos aí já 2 emendas engatilhadas para trazer recurso para a saúde de Santo André. Então, a gente quer fazer esse trabalho de articulação com as outras esferas do poder político, estadual, e federal, e contribuir com a execução de políticas públicas de qualidade em Santo André. Legal. Vereador, todo sucesso nesse novo mandato para você. Último recado para a população? Muito obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade que você está nos dando para poder falar um pouquinho do nosso mandato, de trazer um pouco as nossas ideias. E eu quero me colocar à disposição como último recado, né? A gente está lá no Gabinete 11, na Câmara Municipal. Me acompanhe nas redes sociais, lá é um canal que vocês vão conseguir falar comigo, falar com a nossa equipe, tanto no WhatsApp quanto no nosso Instagram. Dá sua sugestão, participe,
é importante que você não só participe no momento da votação, mas sim na construção de políticas públicas para melhorar a sua vida. Chegou ao final mais um podcast aqui produzido pela TV Câmara Municipal de Santo André. E o bate-papo hoje foi com o vereador Daniel Buissa, do Podemos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.